Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson e para conseguir evoluir, né, conseguir aí ser um jogador de xadrez mais forte, ser uma pessoa melhor, porque eu acredito que o xadrez é de fato e realmente um grande elemento de transformação, é o jogo dos reis, te ajuda a pensar e conforme a gente vai evoluindo no xadrez, acredito que vai evoluindo também na vida. É a vida em miniatura. É um jogo muito complexo, mas que também é muito bonito e com muito amor no coração, que eu anuncio o início do meu curso de finais. Eu não sou um grande expert, na verdade eu não sou um jogador de titulado, eu devo ter por volta de 1900 de rate, aqui no Rio de Janeiro, na Confederação de Xadrez do Rio de Janeiro, né? Isso é jogador classe A, mas independente de classe, de grande mestre, mestre internacional, mestre FIDE, e candidato a mestre, que agora é 2.200, né? Se você tiver o rate de 2.200, você já consegue algum título candidato a mestre. Ou mestre nacional também, né? Então, sei lá, estou trilhando essa jornada, estou com 35, estamos em 2021, eu estou indo para 36 anos em abril, e até 40 anos eu pretendo ter pelo menos um título, né? A ideia é ser grande mestre, mas o primeiro dos títulos é o mestre FIDE, que é alcançar o nível de 2.300 pontos. E eu vou começar em janeiro de 2021 com esse curso dos 100 finais, com esse livro aqui, que é os 100 finais que você tem que saber. E eu acredito que ele vai me dar uma bagagem forte para depois eu devo fazer a enciclopédia das combinações de xadrez. Cada vídeo vai ter mais ou menos 1 hora e é vídeo de estudo mesmo. Para me auxiliar nisso aqui, eu vou pegar o Chessbase Board e dessa forma super simples, tá? A gente vai estar, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver aqui. A gente vai estar estudando. Então vamos lá. Aí está o índice, né, de tudo que a gente vai estudar aqui. É bastante coisa, então sem pressa, tá? O mais importante realmente é aprender, entendeu? Absorver o conteúdo e ficar bem. Deixa eu ver aqui, acho que eu estou numa posição legal. E vamos lá, vamos ter essa meta aí. Dama, contra torre, peão, um monte de coisa, né? Vou tentar, porque está tudo em espanhol, né? Eu vou tentar ler em português. A importância relativa do final. Em meus primeiros tempos no xadrez, leia sobre a importância que é conhecer bem os finais e a futilidade de estudar as aberturas. Não só me encontrava com estes argumentos nos livros de Capablanca. É verdade, no livro de Capablanca fala isso. Mas também em muitos artigos de revistas da época. Frases como a maior compreensão dos grandes maestros se manifesta no final e coisas similares. Vai ser tipo assim, tradução livre, tá? Não pega no meu pé com isso não. Mesmo parecido, treinamento, a estratégia em comparação com a tática. Coisas como os grandes maestros gastam muito mais tempo em elaborar os planos para calcular variantes, etc. Devia ser por isso que durante a partida, gastava todo o meu tempo em calcular com precisão as variantes. Fora dela, dedicava muito ao estudo das aberturas, que é o dos finais. Nem sequer podia imaginar que chegaria a ser um grande maestro alguma vez. Nossa, ele não imaginava que seria grande mestre. Uhum. Me custou tempo descobrir
que todos esses conselhos eram bastante exagerados, né? Mas também tenho que estar agradecido, porque sem eles não havia prestado a essa fase da partida a atenção que se merece. Preocupado por aquelas afirmações de jogadores fortes, dediquei algum tempo ao estudo dos finais. E acabei por gostar de estudar finais, né? Ele acabou se dedicando e começou a gostar. É certo que depois de uma das minhas primeiras medidas, bastante drástica por certo, de comprar o excelente livro como incomparável ladrilho, Finales de Torre, de Löwenfisch e Smyslow. Me vi obrigado a começar sua leitura várias vezes, porque rara vez eu passava do segundo ou terceiro capítulo. Nossa, o livro deve ser um porre. Eu espero que esse seja razoavelmente legal, embora eu estou com muita vontade de ir até o final. Mas apesar de tudo, alguma coisa se foi filtrando. Deixa eu voltar aqui. Nos últimos tempos, o domínio das aberturas ha chegado a ser acopiante, sei lá que porra é essa. Todos os grandes jogadores passam a maior parte do seu tempo investigando em novas variantes, com as quais surpreende os seus rivais a começar a batalha sobre o tabuleiro em uma posição mais vantajosa, ou menos desastrosa, segundo se vê, né, possível. Mas não se enganem, pero não se enganem, não é esquecer, é descoberto. Não foi que se descobriram que o final não serve para nada. É que esses jogadores fizeram os deveres de casa. Tipo eu agora, cara, me sinto como se estivesse fazendo o dever de casa. Não é aquilo que eu gosto no xadrez, eu gosto de jogar xadrez, mas vamos fazer. E como mínimo, no mínimo, conhece os finais mais importantes. Claro que existem ilustres exceções, como se pode provar, talvez, em algumas partidas. E, como vocês verão, em vários exemplos desse livro, nós veremos, né? Porém, em geral, os jogadores de elite estão bem preparados nos finais. O que acontece é que o campo dos finais teóricos conhecidos e mais alguns que são realmente importantes na prática é muito mais reduzido que os das aberturas. Nossa, tem muito mais abertura que finais. Os finais conhecidos não são tantos. Nossa, essa é uma informação importante. Se nenhuma foi, essa com certeza foi. Já pagou aí essa leitura daqui. Eles têm feito o seu trabalho a tempo e agora podem dedicar a maioria de seus esforços em outras direções sem ter que perder um par de pontos porque não sabe um final teórico fácil, tá ligado? Tipo, um final que eu achei dureza aprender, mas aprendi na marra mesmo, na força de vontade, foi dar mate de bispo e cavalo contra rei. Esse aí foi foda, você precisa da técnica e constantemente você tem que ficar treinando, mas se bem que uma vez eu consigo, né? Mas para ficar mais forte. Mas realmente, você jogar bem uma abertura... Olha, então ele já está dizendo o seguinte, o que a gente pode tirar de proveito disso aqui? Que, assim, existe muito mais o campo da abertura do que o campo do final. O final, todos eles já estão muito conhecidos, já é uma caixinha fechada. Tudo que você tem que fazer é estudar e absorver tudo dessa caixinha, como eu estou fazendo aqui agora. Essa aqui é a ideia, entendeu? Depois, né, uma vez que você fez o dever de casa, você já conhece finais, você pode estudar a abertura e meio jogo, e ele diz que a abertura é muito mais ampla. Só que para mim nem tanto, que eu vou
Eu vou, depois do livro de finais, eu vou para o livro de combinações e cálculo. Vou chamar de cálculo, né? Que táticas e combinações você vai ter que calcular, então para mim é cálculo. E assim, a gente. Caramba, me fugiu a memória, bonito agora. Livro de tática, livro de combinações. O repertório de abertura vai ser o repertório ou do Mikhail Tal, que eu sou muito fã dele, ou do Kasparov, dos dois um. Eu vou escolher um e vou estudar muito ele, mas primeiro eu vou estudar finais e quero estar com o cálculo afiado, né? Até para poder entender com clareza como é que cada um faz, né, as coisas. Então vamos lá. Assim, pois, se quer chegar a um determinado nível de elo, esse ano mestre feed. Um bom conhecimento dos finais. Nós vamos dizer que é imprescindível um bom conhecimento dos finais. Mas sim que resulta muito conveniente. Cara, na dúvida estuda finais, aprende lá tudo certinho, final de torre e por aí vai. Caso contrário, simplesmente o que acontecerá é que você vai perder, né, muitos pontos ganhos, né? Ou de vez em quando você vai deixar escapar alguns pontos porque você não sabe finalizar ali e você vai acabar empatando. E o cara ainda pode querer derrubar a sua seta ainda. Então o que eu estou fazendo agora serve para a vida, para o resto da vida. Quando eu tiver 100 anos assim, o curso de finais ele vai estar todo na minha cabeça, entendeu? E eu vou estar jogando muito bem. Imagina daqui a 2, 3, 4 anos, vamos supor que dê tudo certo. 21, mestre FIDE. 22, mestre internacional. 23, grande mestre, entendeu? A base, né, pelo menos tudo que tem de final vai estar aqui. Isso é bom. E algumas vezes pontos inteiros você perde, né? E esses presentes raramente se verão compensado pelas vitórias conseguidas nas aberturas, né? Porque hoje em dia, nesse terreno, no terreno das aberturas, até o mais idiota faz relógio, sei lá, se dá bem, ou estuda, sei lá. Não sei, foda-se, para decidi-lo claramente. Se um jogador alcança um determinado nível de jogo, teórico, estratégico e tático, perderá muitos pontos se seu conhecimento de finais não se corresponde com o restante do nível. Nesse caso, estudar alguns finais será o meio mais econômico de melhorar seu elo. Se seus conhecimentos de finais estão à altura de suas outras habilidades, então o esforço para melhorá-los não será tão rentável. Porém, por experiência, eu posso dizer que uma grande maioria dos casos não é assim. Por que isso acontece? Bom, qualquer enxadrista com vários anos de prática, porém com menos de 2.000 de rating, já sabe, o estudo delas finais é chato. E ademais, a metade deles, ou 90%, não estudam. E não encontram livros que expliquem bem. E o mais ingenioso, as minhas partidas nunca se produzem, ou seja, eu nunca deixo chegar no final. Ou seja, muita gente não estuda final porque é chato. Basicamente é isso. Foi isso que eu entendi. Nesse último é especialmente certo em partidas de jogadores que sempre evitam o final. Às vezes a custa de jogadas muito arriscadas que levam a inevitáveis derrotas no meio-jogo. Ou seja, ele perde antes de chegar no final. Porém, claro, essas derrotas se justificam logo por erros táticos e outra série de razões parecidas. No ruim de tudo, cara, no final, você vai fazer jogar igual o Capablanca, que Capablanca odiava calcular.
Então o que que ele fazia? Ele trocava tudo, ele, pô, como ele era um monstrão do final, ele simplesmente botava para fuder. Então a gente está na introdução do livro, né? Estamos lendo e de acordo com o meu portunhol, muito horrível aqui, mas com muita força de vontade em querer crescer no xadrez, tá dando para entender, cara. Até agora tudo bem. Essa tendência a ignorar o final acho que é uma grande verdade, né? Se há agravado, incluso com a aceleração dos ritmos de jogo. Tipo assim, a galera que joga muito blitz, né? Muito bullet. E a desaparição das partidas que são paradas para jogar no outro dia, eu sei qual é. Agora não existe mais isso. Ante o adiamento, né, permitiam analisar profundamente algumas posições, que frequentemente eram finais, e ajudavam a melhorar. Ademais, a coger-lhe gosto seria gostar deles, né? Que você tinha que saber para poder vencer. Ademais, com o tempo no relógio, era possível jogar com precisão as fases simples e merecia a pena depois analisá-la, né? Porque se tratava de obras polidas, nas quais nossa compreensão global do jogo as aumentava. Agora, raras vezes se joga um final com um tempo decente no relógio, né? Por isso que eu gosto muito das partidas Classic mesmo. Pelo menos uma partida de meia hora já te deixa pensar e ficar legal, né? Isso provoca verdadeiras sessões de horror, assim, né? Em consequência, ver os finais das partidas atuais é mais útil para uma sessão de risoterapia que para uma classe de xadrez. Ou seja, todo mundo assim, né? A grande maioria joga xadrez, joga final de xadrez muito mal. Ah, pois precisamente por falta de tempo e conhecimento dos finais básicos, se tem sido feito mais necessário que nunca. Com pouco tempo no relógio e jogando sem orientação, as possibilidades do desastre são múltiplas. Ou seja, aprende, pô, faz a decoreba, aprende esses finais aqui, que até no blitz você vai ficar bom. No ruim de tudo, mesma coisa, você vai simplificar e aquele final vai ser ganho para você, porque você sabe a regrinha de cabeça e já treinou ela bastante para só, tipo assim, botar a bola para dentro e fazer o gol. Assim que a minha ideia é escrever esse livro, tem sido ajudar os jogadores que estão dispostos a fazer um esforço para corrigir essa situação. Porra, prazer, Jefferson Cleiton Albuquerque Ferreira. Bem isso que eu quero. Eu quero ser um jogador forte em todas as áreas do xadrez e eu sei que, como 90% não treina final, eu quero estar entre esses 10% que é forte, assim, entendeu? E aí, de repente, só terminando esse livro, eu já consigo um título de mestre FIDE, por exemplo. No meu cálculo, eu estou com 2.300 no Chess Base. No Lichess, que é onde eu tenho treinado mais, estou com 2.100, meu cálculo está bom. Minhas aberturas, eu tenho jogado muito as mesmas aberturas. Então, acho que eu estou tranquilo quanto a isso também. Acho que o mais importante é estudar a final e é isso que a gente está fazendo. Vamos até o final, cara. Vamos até o final no livro de finais. Que realmente, cara, eu acho que o segredo para ser mestre feed é treinar bastante cálculo e saber final. Escolhe uma ou duas aberturas aí, 3 ou 4 no máximo. Seja bom em 2 aberturas, uma de brancas e uma de pretas, o resto você desenrola bem. Então vamos lá, né? Essa aqui acho que vai ser a diferença que faz a diferença. A minha vontade, minha força de vontade, meu comprometimento. Então, ao invés de jogar xadrez ou fazer qualquer outra coisa, a única coisa que eu vou colocar no YouTube são os meus vídeos estudando, lendo e evoluindo nos finais, até eu ser um jogador forte de final. Inclusive isso, né? Esse primeiro vídeo vai ficar lá. Assim que minha ideia é escrever esse livro, deixa eu ver aqui.
tem sido ajudar os jogadores que estão dispostos, aí remeteu a mim, né? O livro pode te ajudar. Deixa eu ir lá para cima agora, foi mal. Esse livro pode te ajudar, porém, não nos enganemos, né? Não existe fórmula mágica. E nem pílula de sabedoria. E tem que poner algo de sua parte. Deve ser, tem que se esforçar, né? Colocar alguma coisa da sua parte. Para isso, eu pensei muito em como focar no estudo. E porque muitos excelentes livros escritos até agora não têm logrado êxito no seu objetivo, ou seja, não têm passado um conhecimento bom e formado jogadores fortes na arte do final, né? Minhas hipóteses principais é que a maioria dos livros de finais têm sido escritos com um foco de consulta. Quero dizer, com a intenção de recopilar e expor conhecimentos, porém sem o desejo de explicá-los, né? Isso é ele falando. A maioria deles vão muito depressa e contagiam aos leitores, que também os leem depressa. Então, vamos devagar nisso aqui, né? Por essa mesma intenção, tem sido explicá-los despacio e recomendo estudá-los do mesmo modo. Despacio deve ser devagar. Por essa intenção, eles serão explicados devagar e recomendo que você estude devagar. Tanto é que até esse texto, que é só a introdução do livro, eu já estou gostando muito. Eu acho que o autor ele escreve muito bem, ele é muito didático, ele é muito simples, e ele está dando assim, a importância do final, e agora ele está falando uma parada maneira, que não tenha pressa, entendeu? Eu vou explicar cada parte do final passo a passo, e não tenha pressa em, tipo assim, não queira sair passando igual um retardado aqui, essa porra igual eu tô fazendo, entendeu? Não queira fazer isso. Tipo assim, vá com calma, entendeu? Vá com calma e vai estudando passo a passo, que uma hora você vai saber de tudo. Como tudo na vida, né? Tem até uma frase do Navy SEAL que diz assim: como é que você devora um boi? Dando uma mordida por dia, né? Então estamos aqui dando a nossa mordida por dia. Do dia. Então temos 23 minutos, acho que está tranquilo. Então a gente chega aqui com calma no o estudo das finales, o estudo dos finais, né? Em primeiro lugar, eu acredito que o estudo dos finais deve abordar-se em diferentes etapas, né? Então, assim, ele falou que cada parte dos finais, né, não é uma coisa linear, né? Cada parte você vai ter que trabalhar de uma forma diferente. E sempre se manter em harmonia com o nível global do jogo. Em consequência, se for necessário, as diferentes etapas podem estar separadas no tempo, né? Então vamos lá, segundo aqui. Ó. E na primeira etapa, basta conhecer os mates básicos, né? Isso aí eu já sei. Eu não tenho 1900 à toa, né? Mas uma coisa que eu tenho muita força de vontade de ser esse ano mestre feed, esse objetivo. E eu vou ter que rever muitas coisas que eu já sei e outras coisas que eu não sei, eu vou aprender aqui. Vamos lá. Na primeira etapa, você tem que conhecer os mates básicos. O final de rei e peão contra rei, e se ganha ou não ganha algumas relações de material. Além disso, algumas poucas situações excepcionais e frequentes.
como o final de bispo e peão de torre mal. Depois a gente vai ter que ver isso aí. Normalmente peão de torre é uma bosta para você converter, porque o rei é muito fácil do rei afogar. Se você pisar errado, você afoga. Então, beleza, essa aí foi a primeira etapa que vai estar por vir. No segundo escalão, né, dessa primeira fase, será necessário conhecer as posições Filidoro e Lucena do final de torre e peão contra rei. Já ouvi o grande mestre Rafael Leitão falar que isso aqui são fundamental, isso aqui é muito fundamental. Tipo assim, é o básico do básico. Você está começando agora num curso de finais, você tem que saber a posição de Lucena e a posição de Filidó de có e salteado. Você tem que bater o olho na posição e, cara, é isso. E ponto final. Tem que saber e nós saberemos. Eu não sei direito, eu vi o vídeo, até tenho uma ideia, mas, cara, tipo assim, se fosse um blitz, uma parada muito rápida, eu com certeza me ia embananar tudo, né? Mas vamos lá, pelo menos eu tenho a verdade, a coragem de dizer que não sei, né? Sei que nada sei, né? E como diria o grande Sócrates, o início da sabedoria, não, a sabedoria nasce no reconhecimento da própria ignorância. E algumas ideias más dos finais de peões e dos bispos de diferentes cores, ou bispos de cores opostas. Com este livro corresponderia aproximadamente ao primeiro capítulo, nos finais 41, 42, 44, vai ter esses números aqui que vocês podem ver, até 92. Isto mal que bem, todos os aficionados tenazes acabam conseguindo. O mal é que alguns conseguem com muitos anos de atraso, entendeu? Caramba, então você tem que saber isso. Realmente é suficiente até que alguém alcance uma força, digamos, de preferente. Aunque está... sei lá, foda-se, essa parte aqui eu não entendi nem fudendo. Vamos lá, se um jogador desenvolve uma habilidade tática que o permite rondar 2.900 ou 2.000 pontos de Elo Feed, é mais ou menos essa é a minha força. Claro que eu não tenho rating feed, mas minha força normalmente é essa, 1.900 a 2.000. E sobretudo, se está por cima, então necessita imperiosamente estudar seus conhecimentos de finais. E aqui pode ser onde surge o problema. O bom é que esta extensão de conhecimentos lhe servirá como mínimo até que chegue os 2.400. Caraca, então dá para ultrapassar. Isso que eu estou falando de ser mestre feed só com esse livro, posso chegar até os 2.400 e aproveitar bem, né? E seja maestro internacional. Não se equivoque. Não quer dizer que todos os mestres feed tenham feito assim. E nem todos que fizeram chegaram a mestre internacional, né? Mas essa é bem a ideia. Então vamos lá, com calma, tranquilidade. Trazer aqui. Chegamos a esse ponto, 2.000 feed. Deveríamos passar à segunda fase. Em primeiro lugar, é necessário conhecer com exatidão alguns finais teóricos. Se não se faz assim, inclusive jogadores com inclinação pelas posições simples e com bons conhecimentos dos temas mais frequentes, se enfrentariam frequentemente a dúvidas, quando devem transpor a outro final mais simples. E parará seu trabalho anterior. Além disso,
Nesse caso, será necessário familiarizar-se com alguns temas típicos dos finais. Porém, a maioria deles começam a introduzir a parte do estudo de posições básicas. Deixa eu ver aqui. Os finais exatos, que necessitamos recordar ou lembrar, né? Não são muitos. Além disso, alguns deles são fáceis de memorizar e outros se podem considerar marginais, porque não se produz muitas vezes, né? Muito frequentemente. Porém, esses poucos finais é preciso conhecer muito bem. Somente com essa base e com a confiança que ela traz, que ela dá, se poderá abordar o estudo de outras posições mais complexas e a execução de uma vantagem de natureza técnica. Beleza. Depois de conhecer bem os finais básicos, em uma terceira fase se deve se aprofundar no estudo de alguns temas de finais, que não exigirá uma memorização exata. Resultam mais agradáveis, porque eles não são decoreba. E somente quando se conhece bem os finais básicos e se está familiarizado com os temas mais importantes, por sua frequência, se está em boas condições de dar o seguinte passo e estudar a estratégia de finais com várias peças. Nós chamamos às vezes finais práticos. Claro que todos os finais são práticos, né? Sobre os quais tem-se escrito excelentes livros. Por exemplo, a estratégia do final de Chereshevsky, e os quais han destacado alguns jogadores ao longo da história: Lasker, Rubinstein, Capablanca, Smyslov, Korchnoi, Karpov, Anderson, deve ser Anderson e muitos outros. Ou pode ser Anderson também, sei lá. São jogadores muito fortes no finais, né? Cujas partidas são o melhor ensinamento. Naturalmente, essas etapas não são excluintes, né? A experiência da partida viva faz com que os jogadores avancem em todas as direções simultaneamente. Ou seja, quando você, né, você olha os finais assim, do Karpov, Lasker, Rubinstein, Capablanca, então esse aqui tem que dar uma menção honrosa, jogar muito. E, enfim, você vai melhorar em tudo, principalmente o final sendo bem jogado. Deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo aqui. 33, beleza. Segue o baile normal. O conteúdo do livro. Então vamos lá. A segunda etapa, no estudo dos finais exatos, em minha opinião, é mais descuidada. Talvez por ser a mais chata, aborrido, né? Mais, porra, chatinha, chata, sei lá, é isso. Querido dedicar este livro, que me dói conta que é uma tarefa difícil. Aí que me dou conta que foi uma tarefa difícil, né? Eu tratei de resumir os mais úteis dos finais conhecidos e reduzi-los a um número em um volume manejável. Os finais muito chatos, ele pegou só aqueles que acontecem muito. Os que não acontecem tanto, ele não vai colocar para a gente estudar. Legal. Tanto para o jogador prático, cara, é um professor muito prático. Ele já vai direto naquilo que serve, naquilo que funciona. Gostei disso. Já é um resumão, cara, é isso, isso e isso. Isso aqui, cara, esquece porque isso aqui quase não acontece. 90% dos casos é isso. Agora, se 10% acontecer, você desenrola. Mas eu estou te preparando para 80%. É o conceito 80-20, né? 20% das coisas traz 80% de resultado e 80% de coisas traz 20% de resultado.
Esse cara, através desse livro e através dessa parte, ele está me dizendo que ele vai me dar os 20%, que vai me trazer 80% de resultado. Isso é ótimo. Agora eu estou ambicioso, agora eu quero chegar, eu vou estudar com muita calma, com inteligência, com amor no coração, com vontade de aprender. Vou dar o punch aqui para a gente ir até o final. Deixa eu ver se meu áudio está chegando, cara. Tá tudo conectado, tudo certinho. Para realmente chegar no nível de MI aqui. Eu tratei de resumir os mais úteis dos finais conhecidos e reduzi-los a um número em um volume manejável, tanto para o jogador prático como para os treinadores e monitores, que finalmente há simbolizados 100 finais. Talvez alguns que mereciam estar estão de fora, sobrem outros que estão. Em todo caso, cada um terá a sua opinião. Porém, essa tem sido a minha seleção. Como diz o título, né? É querido incluir com o livro somente os finais que há que saber. Os finais que você tem que saber. E é lógico que o leitor se pergunte, quais que são esses, né? A resposta admite muitos matices e discussões, né? Muitas discussões. Porém, os finais selecionados foram selecionados pelos seguintes motivos, né? Por que ele colocou esses 100 finais, né? Por que ele escreveu esse livro, né? 100 finais que você precisa saber. De onde ele tirou essa ideia, né? Em ordem de importância. Por ser frequente na prática, né? Com o passar dos anos, né? O que serve, o que não serve, o que funciona, né? Tipo um Carson Graciano, né? Por ser fácil de analisar, ou claro de analisar, e mais fácil de decorar, né, de aprender, por conter ideias que se podem aplicar a posições similares ou incluso a outras mais complexas. Ou seja, talvez não aconteça igualzinho do jeito que você estudou, mas quando chegar lá eu falei, cara, se eu der a torre aqui pelo cavalo e ele tomar de peão, eu não consigo chegar num final que eu já estudei e matematicamente seria ganho para mim? Então, esse tipo de coisa já aconteceu comigo. Você fazer o link ali na hora e você estudou o básico, só que para fazer o básico você ainda precisa provocar o adversário a uma coisa. Então você faz essa provocação, quando ele pega, aí você troca e você acaba levando para um final que é muito conhecido seu, entendeu? Como você é expert, você é bom naquele final, você domina aquele conhecimento técnico, né, de final. Então você, olha como é que eu tô viajando, né? Mas é isso mesmo, essa é a ideia, né? Se eu tenho 60 minutos aqui para, vamos supor que eu tire 60 minutos por dia para ler o livro de finais. Então os 60 minutos tem que vir porrando, não é pressa. Eu não quero chegar, por exemplo, eu nem sei que página eu tô. Eu tô aqui na 12 de 191, né? Passando o ponteiro do mouse. Eu não tenho que ir com velocidade, eu tenho que ir, por exemplo, eu estou entendendo a introdução, por que o cara fez o livro, o que ele tinha na cabeça e como ele chegou nessa conclusão. Eu acho tudo muito lógico, eu acho ele um cara muito prático. Eu acredito que isso vai ser bom para mim, entendeu? Estou gostando muito, assim. Porque normalmente livro de final é chato, né? Então o cara já pegou a nata, tudo aquilo que ao longo do tempo foi mais utilizado, né? Aconteceu com muita frequência. Então, aquela história do Carson Grace, né? Ele ensina só o que funciona. O que não funciona, pô, você não vai perder tempo, né? Deixa eu ver aqui. Estamos indo para 40 minutos, tudo bem. Vamos lá. Deste modo, o livro não pretende ser uma enciclopédia, né? Normalmente, enciclopédia é aquele conjunto de conhecimento que, tipo assim, às vezes você lê 2 páginas e fica lá 4.000 páginas, né? Sem fazer porra nenhuma, que não serve para o que você procura.
Vamos lá. Desse modo, o livro não pretende ser uma enciclopédia que abarque todos os finais conhecidos e sirva como consulta, mas sim como uma ferramenta prática. Nossa, maravilha! Acho que esse livro, show de bola mesmo. Que permite melhorar o conhecimento dos finais teóricos que se produzem mais frequentemente, frequentemente, na partida viva, entendeu? Tipo assim, eu vou estudar e vou chegar no campeonato, eu tenho 80% de chance, 80% dos finais que estão lá estão aqui nesse livro. Então eu vou estudei esses 20% para ter aqueles 80% lá. Isso é foda, isso é muito maneiro. Isso é legal mesmo. Eu tô sei lá, tô sentindo que eu vou conseguir um título, de repente esse ano até mestre internacional, né? Mas vamos que vamos. Quando chegamos no final simples, nossos pensamentos se encaminham a reduzir a uma posição conhecida. Porém, o que chamamos de reduzido a uma posição conhecida, teremos dúvidas. A chave da seção de posições, olha aí, chegamos na página 14, olha que legal. Do livro é incluir aquelas posições conhecidas a que seja fácil e frequente chegar, de tal maneira que estejamos jogando, quando estamos jogando, nos sirvam como guia de nossos pensamentos. Foi o que eu acabei de falar, né? Você vai ver uma posição muito similar, eu falei, cara, se cair nessa posição de final, eu pego esse cara. Então você vai trabalhar nisso, vai melhorar até a sua estratégia, o seu modo de pensar o jogo inteiro. Por exemplo, um cara, meu adversário que não tem esse conhecimento sólido, embasado de finais, ele vai estar olhando a posição, procurando uma tática, alguma coisa, mas ele não vai ver esse final mais fácil. Ou ele vai entrar no final comigo sem nem ter ideia do perigo que ele está indo, né? No chão com o jiu-jiteiro aqui. Se conhecemos bem essas posições, jogaremos com segurança e será mais difícil cometer erros. Exatamente, você já conhece aquela posição, entendeu? Perseguindo esse objetivo, deixei de fora os mates básicos, que dou por sabidos, ou seja, mate par de torres, essa coisa, eu acredito que sim, eu sei os mates básicos. Legal, então, que a gente não vai perder tempo com aquilo que eu já sei, então. E outros como os finais de dama e peão contra dama, caramba. E os cavalos e peão contra cavalo. Porque a tática é predominante sobre as ideias. Não se produzem tão frequentemente e seu estudo resulta muito pouco útil. Ou seja, esses finais que ele falou aí são finais complexos, cara. São um dragão de 7 cabeças, da Tiamat ali. Você vai estudar essa porra e você vai melhorar 1 ponto de rating. E olha que eles quase nunca vão aparecer numa partida real. Nossa, ele foi muito seletivo, ele é muito prático. Gostei muito do autor porque ele é muito prático, tem tudo a ver comigo. Também sou um cara muito prático na minha vida. Legal. Embora eu esteja lendo esse livro devagar, né? Mas né, daqui a alguns dias, né, a gente já avançou. Olha, já estamos na página 14, né? Pelo contrário, e posto em acento os finais de torre e os finais de bispos de cores opostas ou de distinto color são os primeiros mais frequentes, que é os finais de torre. Os segundos, os mais claros, que são os finais de bispos de cores opostas. Tem que saber jogar dessa forma. Tem que ter a regrinha na cabeça, ó. Se isso, então aquilo. É simples assim. E você vai entrar com segurança. Dificilmente você vai errar. Dificilmente, não é impossível, mas dificilmente. Em alguns casos, somente em alguns poucos,
Foi incluído análise, finais cuja análise é complicado e são quase impossíveis de memorizar. Quando é feito isso, ha sido porque considero esses finais muito importantes, né? Por sua repercussão prática, ou por sua influência na compreensão de outros finais. Estamos aí com 45 minutos, show de bola, já foi o primeiro tempo aqui. Esses casos, los assinalo em cada capítulo. Eu vou assinalar esse tipo de caso em cada capítulo, com etiqueta de dificuldade especial. E também seu estudo deve ser diferente. Quando tiver uma coisa muito importante que ele assinalar, significa que ali tem uma fonte de conhecimento muito forte. Essa lição ela tem que ser passada com mais calma devido à sua complexidade. Pô, bacana, então eu estou aprendendo a aprender com esse livro. Legal. Uma vez selecionados os finais e tratado de explicá-los de forma clara, tanto para que los aprenda é o jogador prático e los pueda manter ao máximo tempo em sua memória, como para que o monitor possa ser útil em suas classes seria aulas. Como eu tentado levar a cabo esse objetivo, lo explico mais detalhadamente em la seguinte sessão. Como estudar o livro? Cara, eu tô falando aqui, velho, há 45 minutos, tô com a garganta seca. Mas sei lá, cara, se eu me propus a fazer 60 minutos, vamos lá, vamos dar um gás, vamos seguir. Então aqui ele vai ensinar a como é que se deve estudar o próprio livro, como estudar a livro. Poderia finalizar aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha só. Cara, se eu ficar olhando muito pra frente, dá zica, entendeu? Estamos aí na página 14. Acho que a gente já avançou bem. Eu tô cansado mentalmente. Eu acho que eu não vou conseguir estudar com a vontade, com a força que eu quero. Acho que o melhor é parar aqui. Será que eu posso botar um texto aqui? Ah, legal, legal. Então eu vou parar aqui. Primeira vez que eu faço isso. Depois a gente estuda mais. Estou bem cansado. Acho que 45 minutos estudando foi sinistro. Valeu, cara. Que eu consiga aí, semestre internacional, e chegar no final desse livro bem assim. Acho que por enquanto tá bom. Não vamos forçar, porque senão, cara, o que vai acontecer? Eu vou querer fazer muito rápido. Você viu que eu já estava passando a página para frente e tal. Isso não é legal, entendeu? Isso é feio. E eu não quero, eu quero absorver todo o conteúdo e ser um grande mestre internacional jogando de tudo, inclusive finais. Valeu!